Olá, meu nome é Silvano Dias, sou professor de filosofia e escritor. E nessa unidade 3, que tem como título Filosofia e Existência, nós vamos então fazer o fechamento desse curso, que foi com grande satisfação e com grande empenho que preparei para vocês. Antes de apresentar os conteúdos dessa unidade, é importante situar de onde partimos para indicar para onde a gente está indo, qual é o ponto de chegada. Na primeira unidade, então, vocês puderam conhecer mais um pouco sobre mim, sobre minha trajetória acadêmica, sobre minha vida profissional, assim como as influências que eu assimilei durante o percurso da minha vida. Em seguida, apresentei a proposta desse curso que vocês estão tendo, os objetivos dele. Caso ainda você não tenha visto a aula 1, é importante que faça, é importante que vá para você compor essa trajetória também no curso, para tê-lo como um horizonte, ou seja, entendê-lo como uma unidade. A unidade 2, que foi dividida em duas partes. Na primeira parte foram apresentados argumentos do Nietzsche favoráveis ao pensamento dos pré-socráticos, que nós desenvolvemos, que o Nietzsche apresentou os pré-socráticos como possuindo um pensamento criativo, intuitivo e movido pelo mistério do mundo. Então, essa foi uma apresentação da primeira compreensão, né, da visão de Nietzsche sobre filosofia. E na segunda parte que nós desenvolvemos foi a análise, o exercício de interpretação de microtextos, de microfragmento, onde nós fizemos, então, recorremos à própria obra do Nietzsche, dois pequenos fragmentos, para extrair dali os fundamentos dessa interpretação da aula. E aí nós fizemos, então, um balanço, a partir de então, como Nietzsche foi apresentando um balanço da filosofia e vida, como que ele foi compondo essa articulação filosofia e vida. E, portanto, nós também fomos aprofundando essa relação filosofia e vida para que você pudesse, a partir das suas próprias experiências, também compor a sua própria compreensão, ampliar a sua compreensão. E nessa terceira unidade e última unidade, que tem como tema filosofia e existência, e aí eu diria mais ainda filosofia e existência, ou os limites da racionalidade para a compreensão das próprias questões da existência humana, até que ponto a racionalidade ela consegue compreender a existência humana. Então, não é à toa que estou escolhendo esses textos, né? Esses textos são escolhidos para apresentar para você uma compreensão de filosofia que articula com a vida como uma forma não de fechamento, de explicação da vida, dando uma explicação dogmática, ao contrário, mas uma explicação que te permite criar e recriar o seu próprio propósito de vida, ok? E para justificar essa temática norteadora, optei por retornar às filosofias dos céticos. Retornar às filosofias dos filósofos céticos, originária do século III a.C., na filosofia grega. E também para a gente compor essa articulação desse pensamento dos céticos com a fenomenologia de Husserl. Porque nessa relação nós vamos estabelecer, então, uma compreensão dos conceitos que os céticos desenvolveram de epoqué e de autocrítica, presentes tanto na filosofia de Husserl quanto na filosofia dos céticos. E na filosofia do Husserl eu vou explorar mais um conceito específico de Husserl, que é o conceito de noema. Então, nesse sentido, esses conceitos nortearão, darão um norte, uma perspectiva para a gente articular essa relação filosofia e vida. Mas se você achou confuso até aqui esses nomes como epoqué, noema, autocrítica talvez você já tenha mais familiaridade.
Mas se você achou complexo esses conceitos, calma, vamos resolver isso com as explicações no decorrer da aula. Vamos esclarecê-lo no decorrer da aula e, nesse momento, segue aquela dica preciosa. Anote as suas dúvidas em seu caderno, faça suas anotações, não deixe de fazer as suas próprias anotações. Então, vamos começar a aula apresentando o pensamento dos filósofos céticos e, em seguida, o de Edmundo Husserl acerca do mundo vivido. Então, vamos passar agora a análise desses pensamentos desses filósofos céticos. Sobre os filósofos céticos, nós temos aí Pirro, Sexto Empírico e Carneades, todos eles ali da antiguidade. E é importante que a gente compreenda que esses filósofos começaram a estabelecer, então, uma autocrítica. Eles desenvolveram uma autocrítica em relação ao mundo das experiências e a todas as crenças e conceitos teóricos, científicos e filosóficos de sua época. Então, a autocrítica aqui é um termo central, é um conceito central para os céticos. Eles assumem uma postura não dogmática frente ao pensamento metafísico, que aí, nesse caso, o pensamento metafísico seria aquele pensamento originário de Sócrates e Platão, e, portanto, passando também até certo ponto por Aristóteles. Depois a gente pode até discutir sobre essa questão aí, essa filosofia metafísica. Ao viverem a sua vida como qualquer outra pessoa na vida cotidiana, esses filósofos, então, assumem um posicionamento autocrítico em relação às crenças, às ideologias, aos valores, à política, às teorias que circulam e permeiam o próprio cotidiano. Então, esses filósofos compõem para si mesmo uma espécie de autocrítica como forma de análise da sua própria existência no mundo da vida. Ok? A oposição de Sexto Empírico, que é um filósofo do século II e III depois de Cristo, ao dogmatismo, emerge no âmbito da medicina grega, quando alguns médicos passaram a orientar suas práticas a partir dos estudos de observação das causas das doenças. Ou seja, quais eram as causas das doenças? Eles eram de origem metafísicas? Ou nós podemos compor um conceito do que seja doença e aplicá-lo indiscriminadamente para cada pessoa, sem levar em conta as peculiaridades específicas de cada sujeito, como cada organismo reage? Ou nós devemos estudar caso a caso e, a partir dali, estabelecer um diagnóstico? Era isso que o Sexto Empírico estava reagindo. Ou seja, não há um conceito universal do que seja tal doença e, portanto, se procede o diagnóstico indiscriminadamente, como se todos os organismos fossem iguais, e reagiria a determinados medicamentos, ou a doença se manifestaria da mesma forma em todos os organismos? Será? Ou será que em cada organismo a doença se manifesta de forma diferente? Por isso, eles criticavam a perspectiva da medicina que definia a natureza da doença, fundamentando o conhecimento em proposições lógicas que pretendiam ser verdadeiras. Essa forma de pensar assumia como pressuposto a existência de uma causa primeira que fundamenta a existência relativa e objetiva aparente dos objetos que constituem o mundo. Com isso, Sexto Empírico, médico e filósofo, um dos principais representantes do ceticismo na antiguidade, incorpora os fundamentos do empirismo ao ceticismo. Ou seja, o Sexto Empírico, ele vai se apoiar no empirismo justamente apontando, não, nós temos que observar caso a caso os fatos de como essas doenças se manifestam nos organismos. Dando continuidade a essa perspectiva cética, nós temos aí o pensamento de Pirro de Elis. Pirro, que viveu entre os anos
360 a 270 a.C. Ele repudiou, criticou, né? Se opôs à especulação filosófica e defendia a ideia de que o homem não possuía instrumentos adequados. Isso é importante para a gente entender agora. O homem não possuía instrumentos adequados, ou seja, sentidos e razões, os nossos sentidos e as nossas especulações racionais, que pudessem capturar as diferenças, as medidas e as determinações das coisas. Ou seja, Pirro de Elis está apontando que a nossa razão e os nossos sentidos, eles não conseguem capturar adequadamente o que os objetos se manifestam, o que os objetos são. E toda e qualquer tentativa de definir e de julgar e opinar sobre as coisas traz uma certa perturbação da alma, porque não nos leva a nada. Ou seja, os nossos sentidos são limitados e, portanto, a nossa razão também é limitada para a compreensão da realidade. O que nós estamos fazendo, então, diante disso, tentando definir e compreender esses conceitos, o Pirro vai falar, só traz uma certa perturbação da alma. E por isso o Pirro vai sugerir, então, uma suspensão do juízo, uma abstenção, ou seja, não vamos julgar, não vamos estabelecer um julgamento prévio sobre as coisas. E é esse que é o conceito de epoché. A palavra epoché significa fazer essa retenção. Não vamos julgar, né? Suspender, vamos suspender o juízo, nós não vamos estabelecer um prejuízo, ou um julgamento, ou um conceito sobre as coisas, até que a gente tenha uma indicação do que de fato ela seja. E aí, essa ideia de abstenção, o Pirro está propondo aqui um certo distanciamento daquela realidade para que a gente possa investigar melhor. E, portanto, por que esse distanciamento? Tanto para investigar melhor, porque quando a gente está impregnado, quando a gente está no meio do processo, está circundado pelos dilemas da própria existência, aquilo, segundo Pirro, uma perturbabilidade da alma humana. Então, para a gente ter uma tranquilidade da alma, a gente precisa suspender o juízo, ou seja, não julgar. Além desses autores, né, Pirro e Sexto Empírico, nós temos também Carneade, que afirmou que não existe nenhum critério absoluto para se definir a verdade. Então veja que os céticos, eles estão aí numa perspectiva de que pensar na verdade como um elemento orientador da existência parece ser algo não tão confiável, né? Essa verdade é sempre verdade de alguém. O consenso é sempre consenso de alguém. Nem o pensamento, nem as sensações e nem a representação dos pensamentos nos permitem compreender uma verdade em sua totalidade. Nós vamos sempre ver a vida, sempre ver as verdades a partir de perspectivas. Com efeito, todas as coisas em seu conjunto nos enganam, vai dizer o Carneades. Para ele, a verdade objetiva foge ao homem. O que só resta, então, ater-se ao critério de que parece verdadeiro como campo do provável. Ou seja, aquilo que é verdadeiro parece ser verdadeiro e ao campo daquilo que é provável que seja verdade. Diante do exposto, cabe ressaltar que o cético não conduz sua vida conforme um discurso filosófico, nem científico, tampouco de crenças e valores do cotidiano. Então, vejam como os céticos vão compondo aí uma autocrítica em relação até mesmo à própria filosofia. Além disso, eles criticavam os conceitos comuns e presentes no pensamento e na linguagem ordinária do cotidiano. Então, muitas vezes, no nosso cotidiano, a gente vai aceitando as verdades que os outros dizem como sendo algo
quase que inquestionável. Os céticos não, eles põem tudo em questionamento, estabelecem uma autocrítica sobre isso. Por isso, o termo epoqué, desenvolvido como uma forma, como um instrumento para estabelecer um certo distanciamento dessas crenças para realizar essa autocrítica em relação à vida do cotidiano. Então, aqui o conceito de epoqué é fundamental para esse distanciamento, ok? Então, veja que é fundamental que, diante de determinados processos da vida, a gente vai percebendo que nós estamos muitas vezes impregnados, né? Nós estamos misturados como num turbilhão de emoções, de sentimentos, e nós queremos ainda definir o que é verdade a partir disso. Então veja, o que nossa verdade vai expressar nesse momento em que as nossas emoções, os nossos sentimentos estão muito exacerbados, nada mais do que são as nossas verdades a partir dos nossos sentimentos, e não uma verdade universal que serve para todos. Vai ser a minha verdade a partir daquilo que eu sinto. Então, é importante a gente perceber isso. Então, como eu penso e reflito sobre si mesmo. Como eu penso e reflito sobre as minhas emoções. Como eu penso e reflito sobre os meus pensamentos. Estão permeados de determinados sentimentos e emoções? Eles estão permeados de determinadas tiques? O Merleau-Ponty fala assim, a gente tem que compreender os filósofos a partir dos seus tiques, a partir dos seus caprichos, a partir das suas escolhas de perspectivas tão, muitas vezes, peculiares, que diz respeito a ele mesmo, e ele quer colocar isso como universal. Então, é importante, para a gente finalizar, então, essa parte da filosofia dos céticos, é importante que quando o cético estabelece a epoqué como prática de distanciamento dos acontecimentos, dos objetos e das próprias crenças em relação à vida, ele faz o quê? Ele estabelece uma autocrítica em relação à vida, aos sentimentos, às emoções, aos discursos filosóficos, às crenças, aos discursos científicos, à religião. Então, nesse sentido, esse conceito de epoqué desenvolvido pelos céticos é fundamental para que a gente desenvolva uma certa autocrítica nesse mundo da vida. O mundo da vida, ele não é destituído de autocrítica. É importante que a gente pense, então, filosofia e vida, mas sempre a partir desse critério de autocrítica daquilo que me constitui e dessas experiências que me constituem e constituem o meu pensamento e constituem as minhas emoções. É bom a gente ficar atento a isso. Posto isso, nós vamos então agora passar para o segundo autor, que é Russell. Diante do que foi exposto sobre o pensamento dos céticos, agora nós vamos ver como que Russell, um filósofo do século XIX e século XX, desenvolveu as suas ideias sobre a fenomenologia e a sua compreensão sobre o ressignificado do campo do vivido. Para Russell, em Ideias para uma Fenomenologia Pura e para uma Filosofia da Fenomenologia, ele a descreve como sendo um aspecto objetivo da vivência os noemas. Ele vai estabelecer os noemas como um fato objetivo da vivência. Posto isso, passemos então à análise do retorno ao mundo vivido, a experiência do pré-dado, daquilo que é pré-organizado imediatamente, antes de qualquer operação lógica. Essa é a proposta de Russell. Se a filosofia quer ser realmente filosofia, ela precisa retornar ao campo do pré-dado. A gente fala assim, isso aqui é uma coisa dada, isso aqui já todo mundo já sabe. Não, nós temos que entender algo
a partir daquilo que está antes disso, né? E em Ideia para uma Fenomenologia Pura e uma Filosofia Fenomenológica, Russell, então, com a ressignificação do conceito de noema, ele descreve esse conceito como sendo um aspecto da vivência, ou seja, o objeto considerado pela reflexão em seus diversos modos de ser e a ser estudado. Então, nós podemos estudar os objetos a partir de diversos modos. Ele se apresenta sempre a partir de diversos modos, como, por exemplo, o percebido, o recordado, o imaginado. Então, veja, esses objetos eles não se apresentam somente a partir de uma expressão conceitual. Eles se apresentam a partir também, eles se manifestam a partir do percebido, da recordação e da imaginação. Por estarmos no mundo e em relação com esses objetos, acolhemos o quê? Acolhemos os fatos, acontecimentos que nele ocorrem como forma de perfis. É isso que o Russell vai dizer. E esses perfis, eles estão sempre colocados, ou seja, sempre postos, como se fosse lado a lado, né? Então, eles se apresentam para a gente de uma forma tácita. Tacitamente eles estão presentes, ou seja, eles estão impostos presentes como objetivo, né? Como uma verdade objetiva. E na obra Experiência e Juízo, Russell desenvolve e reafirma a necessidade do retorno do mundo da vida. E aí é importante a gente entender que para Russell o que houve foi uma forma de ocultar esse mundo da vida a partir das explicações científicas, filosóficas e religiosas. Então, nesse caso, é preciso, então, retornar ao mundo da vida, porque para ele é necessário retirar as consequências dessas intelecções gerais, dessas compreensões gerais, para acolher a correta compreensão das coisas, das experiências singulares e concretas que dominam o conjunto de experiências do mundo vivido. Então, o Russell está chamando a atenção para que parece que foi construído um conjunto arquitetônico científico, teórico-científico, e que esse conjunto arquitetônico teórico-científico ele esconde, de fato, essa experiência do mundo vivido. Nessa experiência, né, dessa forma, então, Russell vai dizer que a fenomenologia, ao retornar ao mundo da vida, ela, de fato, vai se deparar com a fonte originária do pensamento filosófico e científico. Dadas as suas complexidades, as complexidades desse campo da experiência do vivido, ele sempre está revelando algo novo, né? Aquilo que eu falei para vocês. E como ele se apresenta sempre de forma diversa, né? Então ele vai sempre apresentar algo novo, a partir do momento em que eu vejo, percebo, a partir de uma perspectiva diferente. E o que é esse algo novo? Algo ainda não visto, algo não percebido, algo não sentido sobre o que as coisas são e sobre o que nós somos. Por isso que muitas vezes nós estamos o tempo inteiro nos descobrindo enquanto ser humano e descobrindo as coisas como algo que sempre fosse originário. Embora seja possível mapear os fatos dos acontecimentos que ocorrem no dia a dia, é importante ressaltar que esses acontecimentos nós sempre descrevemos em forma de regularidade. É como se o mundo estivesse apresentando para nós uma certa regularidade. No entanto, eles nunca se apresentam de forma absoluta e pronta diante dos nossos olhos. Há uma certa regularidade porque eu estou pensando de modo o quê? De modo racional, espacializado, em que uma coisa há uma sucessão, como se as coisas estivessem ocorrendo em sucessão. Mas esse é um modo refratário da própria inteligência compreender o mundo. Quando a gente vai
e perceber o mundo a partir do campo da percepção e do campo dos sonhos, por exemplo, nós vamos ver outra dimensão. Ou do campo intuitivo. Então, as coisas não ocorrem com essa regularidade diante dos nossos olhos. Então, o que a gente precisa entender é como esse mundo cotidiano ele vai sempre se desvelando e trazendo algo novo para a nossa própria existência. Enfim, nessa aula foi apresentado 2 compreensões de filosofia que tem o mundo da vida como referência, né? Que tem o mundo da vida como referencial para a gente pensar a nossa realidade e o nosso próprio modo de compreender a vida. A partir de então, para que você possa fixar esses conceitos, né, é preciso que você responda algumas questões propostas. Vou deixar essas questões propostas. Quando eu falo que é necessário que você responda essas questões propostas, não como algo de obrigação, mas como algo para que você comece a habituar, a compreender e a perceber como esses conceitos estão muitas vezes presentes na própria experiências do nosso pensamento que a gente nem percebe, né? Então eu vou deixar para você 4 questões para você perceber e para você estabelecer o contato com a sua experiência de filosofia e vida. A primeira pergunta é: como os céticos compreenderam a relação entre filosofia e vida? Como Russell compreende a relação entre filosofia e vida? Para você, o que esses conteúdos ajudaram a ampliar a sua visão sobre filosofia e a sua relação com a vida? Em que medida esses conceitos te permitiram essa ampliação da sua própria compreensão de filosofia e vida? Na sua visão, é possível pensar filosoficamente a sua existência no cotidiano? E quando você responder essa última pergunta, procure estabelecer exemplos, dê exemplos de como isso poderia ser operacionalizado, como isso poderia ser de fato organizado. Desse modo, né, ao apresentar para você esses questionamentos, eu quero dizer que foi um prazer enorme compor esse curso, trazê-lo de forma gratuita para que você possa me conhecer melhor e que na plataforma ProAluno logo estaremos apresentando outros cursos com esse mesmo rigor filosófico ou mais ainda aprofundado do que isso. Então nós estamos aí nos apresentando como esse construtor e formulador de reflexões filosóficas, articulando pensamento e vida. Caso você tenha interesse por esse tipo de reflexões ou por essa forma de compreensão da filosofia, veja os nossos cursos na plataforma ProAluno. O próximo curso que nós vamos desenvolver, que já está logo já estará circulando, é o curso sobre Viktor Frankl, o sentido da vida. Como esse autor pensou a logoterapia, o sentido da vida. Um outro curso que também já está finalmente, nos finalmente, né? Vai estar aí circulando, é um curso sobre o Sartre. Como a filosofia existencialista do Sartre pode ser ressignificada para os nossos dias a dia. E, portanto, ela tem um peso para a gente pensar uma perspectiva do humanismo que nós estamos desenvolvendo, que está aí em questionamento no nosso dia a dia. Muito obrigado, espero que você tenha gostado do curso e muito obrigado. Até o próximo curso.